Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue sendo multiplicada na vida de cada servo do Senhor espalhado pelos quatro cantos dessa terra. Estamos no mês da família, na nossa denominação batista, e aproveitando este convite por estarmos no mês da família, eu gostaria de lhe fazer um convite. Você desejando e desejoso em participar desse mês que vai estar sendo direcionado completamente à família, eu quero lhe fazer um convite, desejando estar conosco. Você de Juiz de Fora e cidades vizinhas, vindo a Juiz de Fora, sentindo no coração, aí fala assim, eu quero ir numa igreja, não sei em que igreja eu vou, desejando estar conosco, queremos receber você. E a você da cidade, desejando também estar conosco, unir-se a nós, temos certeza de que você receberá bênçãos sem medida. Isso na garantia que temos registrado na palavra do Senhor. Buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa de Deus, e por estar no mês da família, agradeça a Deus pela família que tem, e da mesma forma por você ser uma família e tendo uma família, sendo grato à sua família, que o Senhor continue abençoando. E aqueles que ainda não perceberam, não notaram a família que tem e talvez não tenha dado a importância ou não se importaram, não agradeceram a Deus pela família, é um mês que você possa refletir, que vai ser o mês todo falando sobre família. E eu tenho certeza de que Deus, Ele tem algo para o teu coração. Desejando nos fazer uma visita, ficamos situados na rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica. O nosso pastor presidente é o pastor Bruno de Melo Souza, onde tenho certeza que ficará muito feliz também em receber você, assim como toda a igreja irá lhe receber com muito carinho, desejando estarmos louvando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe. E falando também em família, mando meu abraço aqui, meu forte abraço, e ao meu querido irmão Renê e Anne. É uma família que está passando por momentos difíceis na sua vida, mas com a sua fé depositada no Senhor, acreditando, assim como todos nós, que um dia tivemos os nossos olhos abertos para entender a palavra de Deus, eles estão da mesma forma confiantes, contando com as nossas orações. Por isso eu peço em suas orações a muitas famílias que se encontram passando por dificuldade. E para pedir oração, se fosse para iniciar aqui com pedido de orações, seriam muitas as famílias, e há famílias que não conhecemos, mas que na verdade precisam entender de que esse Deus, Ele ama e instrui a família. Ele ama e instrui a família. Nós vamos ver essa passagem
e com esse título, no dia de hoje, dizendo que Deus ama instruir a família. No versículo 5 do capítulo 6 de Deuteronômio, vai mostrar assim para nós que a devocional é a nossa meditação diária, que é a nossa devocional diária, onde eu optei por colocar o título como devocional diária. E peço ao Senhor que continue me dando força, abrindo a minha mente, porque cada dia que passa eu só tenho a aprender. Preciso de aprender cada dia mais de que a família é um projeto de Deus e nós precisamos de entender para, entendendo, pedir a orientação do Senhor. E Deus, aquele que nos ama, Ele está instruindo e quer instruir também a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 5 em Deuteronômio vai dizer assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Amados, Deuteronômio, esse capítulo de número 6, o Senhor, Ele instrui a Moisés, dando a Moisés os mandamentos, os estatutos, os preceitos que o Senhor, o Deus Criador, Ele mandou ensinar, a fim de que venhamos a encontrar forças e cumprir os ensinamentos, as ordenanças do nosso Deus. O primeiro versículo do capítulo de número 6 de Deuteronômio, ele vai dizer: estes, pois, são os mandamentos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para possuíres. Aqui está mostrando o Senhor, diretamente mostrando para que venhamos a possuir as promessas, para possuir aquilo que Ele tem para nós, a necessidade de cumprir, de obedecer a esse Deus. Não temos dúvida nenhuma, estando registrado, e o Senhor mostrando que são os mandamentos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que o cumprisses na terra a que estás passando. Mostra que nós estamos de passagem. Mostra que todos nós, um dia teremos um ponto final. Enquanto estiver havendo vírgula, 2 pontos, exclamação, perguntas, tudo bem, mas quando chegar o ponto final, será que você, estaremos cientes, estaremos certos de que andamos, de que passando por essa terra, passando para receber aquela terra que o Senhor preparou e está preparada, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que eis que vou preparar lugar. O Senhor Jesus, ele foi preparar lugar.
Então, se o lugar está preparado, nós estamos passando. E passando, precisamos de estar em famílias. Muitos optaram por escolher pessoas que não são a sua família e fazer daquelas pessoas, desprezando a sua própria família, porque se cansaram, porque não se dão bem. Se não se dão bem com a sua própria família, olhando para a palavra de Deus, como poderão alcançar aquilo que Deus preparou para possuir, que é a vida eterna, o plano de salvação. Ontem na meditação nós vimos que o Senhor, Ele usa falando com Noé. Nós vimos que Deus falando com Noé, o Senhor disse a Noé para que ele entrasse na arca, não somente ele, mas Noé com toda a sua família. Isso, quando o Senhor disse isso, Ele fala também, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Noé ele fez a diferença. E hoje estamos com a oportunidade, a liberdade de fazer a diferença por onde quer que estivermos passando. Na cidade ou lugar, e não estou falando aqui independente de onde você estiver, nós tendo consciência de que estamos de passagem e um dia receberemos teremos um ponto final. No momento desse ponto final é que vamos ter a certeza de possuirmos, não somente no momento do ponto final. Essa certeza, ela deve estar em nossos corações, mediante a obediência que estamos andando com o nosso Deus, com a palavra do Senhor, escondida nos nossos corações. Amados irmãos, ele falando dessa forma, é para que temas ao Senhor teu Deus. Ele está falando isso, nos orientando para que venha haver dentro de nós o temor a esse Deus, que se encontra no Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou até conferir para me ver se eu não estou falando algo que está fora da palavra. É isso mesmo. O temor não ao Senhor, o temor do Senhor. Não é você ter medo de Deus. Iniciando, porque muitos podem até mesmo pensar e serem levados por pensamentos de que Deus, Ele é um Deus que castiga. É um Deus que castiga. Então, não é dessa forma. As nossas consequências resultados das escolhas que nós fizemos, daquilo que semeamos. E já vai chegar o momento em que você vai colher. E ao chegar o momento da colheita, você vai se deparar com essa palavra. Você temeu ao Senhor, você alimentou o temor, você teve temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento? Ou está entre aqueles que são os insensatos, que desprezam a sabedoria e a instrução? Deus, Ele quer instruir. Deus, Ele ama e instrui a família. Mas para sermos instruídos pelo nosso Deus, a necessidade de obedecer, ela está em primeiro lugar.
amar a Deus sobre todas as coisas. Como está no versículo, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Esse Deus, o qual criou todas as coisas e nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Ele não divide a sua glória com nenhum outro Deus. E muitos dizem que estão apegando-se a Deus, mas tem outros deuses. Aí invoca ao Deus José, ao Deus Pedro, ao Deus apóstolo, ao Deus Paulo. Acredito que você possa estar tirando alguma lição para a sua vida, ou possa estar indo a quem você está recorrendo, a quem você recorre. É para seguir as orientações do Senhor na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, sem a presença dele, sem estar com a vida no altar do Senhor, você não será ou não receberá, não saberá discernir quais são as orientações que o Senhor quer dar a você com toda a sua família. Ontem, você querendo ouvir a mensagem de ontem, e de repente eu até posto ela aqui, família feliz, para ter uma família feliz. Eu vou ver se eu coloco a mensagem. Vou pedir ao meu pastor autorização e quero estar aqui postando aquela mensagem de ontem. Uma família feliz. Você quer ter uma família, encontrar a verdadeira felicidade? Então, abra o teu coração e entenda de que esse Deus, Ele sabe o que é melhor para cada família. Então, Ele passando para possuir, mostrando nesse versículo que é o temor do Senhor, para que temas ao Senhor teu Deus. Ele está dizendo isso porque no momento que estes são os mandamentos e os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Por isso a necessidade das repetições é para que você venha temer, para que nós venhamos a ter no coração o temor a esse Deus, o temor do Senhor, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. Mas olhando para essa palavra, eu sei que muitos estão guardando os mandamentos do Senhor, mas para guardar todos, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. Essa passagem está na lei, Moisés. Se não fosse a lei, nós não conheceríamos. O apóstolo Paulo chega a mencionar: por um acaso, a lei é má? Por um acaso, a lei é má? O que o apóstolo Paulo disse? Ele chega a mencionar. E se nós olharmos para o que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no seu capítulo de número 7, ele vai dizer, Romanos, capítulo de número 7, ele vai dizer assim, 7, é isso mesmo. Que diremos, pois? Ele chega a fazer uma pergunta. Ele chega a dizer, que diremos, pois?
É a lei pecado? É a lei pecado? E ele mesmo vai responder: de modo nenhum, de modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque houve a orientação daquele servo e do Deus da família que cuida da família. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. No versículo 8 diz assim: mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento operou em mim toda espécie de concupiscências. Portanto, onde não há lei, está morto o pecado. Onde não há lei, está morto o pecado. Amado, fazendo uma assimilação entre esses dois, o que o Senhor está orientando a Moisés, e Moisés passando para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. Nós, por mais que façamos, por mais que venhamos a desejar o que desejamos, a guardar todos os mandamentos, não iremos conseguir seguindo a lei como o Moisés ordenara ao povo. Não guarda. E mesmo a pessoa lutando, esforçando para guardar toda a lei, ele tropeçando em um só ponto, ele está quebrando a lei. É culpado de todos. Então, o Senhor Jesus, ele resume essa lei em 2 mandamentos. Quais são? Os escribas e os fariseus vieram colocar Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento? Eles sabiam que o Senhor, Deus, havia deixado os 10 mandamentos. Mas só que eles perguntam ao Senhor Jesus, sempre procurando uma ocasião para pressionar, ou viveram pressionando ao Senhor Jesus. E perguntando ao Senhor Jesus, eles perguntam: Senhor, qual é o maior mandamento? O Senhor Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Se você cumprir, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus estará instruindo a sua família. Você está amando a Deus e o seu próximo. E o seu próximo, o próximo mais próximo de você, é você mesmo. Se você não amar você mesmo, se você não amar a você mesmo e a sua família, como você irá amar aquele que está próximo de você, por onde quer que você passar? Querido irmão, o Senhor orienta Moisés, dá orientação usando a boca do servo, do profeta Moisés. Ele diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno. Era uma ordenança: tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. E nós sabemos que está registrado também honrar ao teu pai e à tua mãe. É o primeiro mandamento como promessa de Deus. É o primeiro mandamento como promessa de Deus, para que se prolongue os teus dias aqui nessa terra. Que por mais difícil que possa estar, ou que você está passando, onde muitos não suportam e tiram até mesmo
estão tirando a sua própria vida por não suportarem a pressão. Mas existem aqueles, por pior que estiver passando, eles não querem deixar esta vida, não querem deixar este mundo no qual estamos nele, mas não somos desse mundo. Palavras registradas na palavra do Senhor, e eu posso dizer que está escrito na palavra de Deus, num cuidado de Deus para instruir a família. Ouve, ó Israel, versículo 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não se apegue, não busque em outros deuses, com D minúsculo. Aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, não busque. Aqui está mostrando o Senhor para nós que fazemos parte do Israel de Deus, daquele povo que um dia irá herdar a cidade santa, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial. O Senhor diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas esse Deus, que é o único Senhor, Ele, por amar esse mundo, Ele envia o teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, Ele não julga com usurpação ser igual a Deus. Ele esvazia, Ele deixa toda a sua glória e se torna em semelhança, e o Verbo vem e se faz carne e habita entre nós. Aqui na terra, Ele viveu 100% homem. Mas, olhando para Jesus, 100% Deus. Não queira você, pense você da forma que você quiser. Embora Deus, Ele respeita a sua decisão. Mas chegando um dia, você terá que entender que aquele que Deus amou e enviou a este mundo, o Senhor deu a ele um nome que é sobre todo nome. Que somente no nome de Jesus, para entrar na eternidade, no nome de Jesus, um dia vai ter que dobrar, todo joelho vai ter que se dobrar, em cima do céu, abaixo da terra, e aqueles que estão aqui vai ter que se dobrar, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é aquele que deu a vida por mim, Jesus Cristo é aquele que deu a vida por ti. Amado irmãos, por isso Moisés ele orienta: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Espero que você não fique com dúvida, porque Deus, Ele ama e está instruindo a família. Se você ainda não faz parte da família de Deus, este é o momento para você tomar a sua decisão. Deixar para trás tudo aquilo que lhe causou, que vem lhe causando, não dizendo que você estará isento de passar por lutas e aflições. Não, mas sim a certeza de que aquele que veio e deixou o exemplo em todo sentido da vida, sendo que em tudo foi tentado, porém nada ele pecou, ele disse que nesse mundo nós vamos passar por aflições. E muitas são, o salmista vai dizer também, que muitas são as aflições dos justos. Porém, o Senhor de todas elas, o Senhor os livra. Independente das aflições
de tudo aquilo que você está passando. Ainda que você não saia dessa aflição com vida aqui nessa terra, mas ela está estendida para você viver eternamente. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. O Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Precisamos alimentar. No versículo 5 ele vai dizer: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essas palavras o Senhor deixou para que possa ficar guardada em nossos corações. Deus ama e instrui a família. Após sair do Egito, para nós termos uma ideia, para você ter um melhor entendimento, ao sair do Egito, durante a caminhada para a terra prometida, o povo experimentou inúmeras maravilhas operadas pelo Senhor. Esse mesmo povo também recebeu instruções sobre como proceder em tudo. E aqui destacamos uma delas, que demonstra o cuidado de Deus com o ensino para os filhos e para toda a família. Depois de repassar os 10 mandamentos para o povo, Moisés deixou claro que, como pai zeloso, o Senhor prezava pelo ensino a fim de que as gerações futuras soubessem a respeito de tudo quanto ele havia feito. Por isso, ordenou os seus mandamentos. Por isso, ordenou os seus mandamentos. Ordenou que os seus mandamentos, na verdade, fossem ensinados todos os dias aos filhos e aos filhos dos filhos, para que tivessem o cuidado de cumpri-los. E assim tudo correria bem. Cuidado, que tudo correria bem. Assim, Deus diz ao povo que a melhor maneira de ensinar e inculcar ou influenciar algo na mente de alguém é falando. E não somente falando, da mesma forma praticando e vivendo todos os dias. Antes de alguém chegar a ter o conhecimento do verdadeiro Deus, de saber quem é o Senhor Jesus Cristo, eles estarão olhando, estarão vendo em nós se realmente estamos vivendo aquilo que estamos falando. E hoje em dia, não é dessa forma que a gente está vendo, que estamos vendo. Muitos estão até falando da palavra, mas ao olharmos para aquela pessoa, ao vermos o testemunho dela, nós iremos ficar sabendo de que essa pessoa não tem nada a ver com o reino de Deus. São lobos vestidos com peles de ovelhas. Como um estilo de vida. Então, olhando aqui, assim Deus diz ao povo que a melhor maneira de ensinar e inculcar algo na mente de alguém é falando, praticando e vivendo todos os dias, como um estilo de vida. Isso me fez lembrar de um dos períodos durante o curso do bacharelado em teologia, dizendo o pastor,
Fatebe, em Belém, quando ele teve a oportunidade de atuar com a juventude e de apoiar o ministério pastoral do casal Kleber e Júnior Rodrigues, hoje missionários, os filhos e com a igreja. Algumas vezes ele disse que ouviu dizer que para ensinar mais do que dizer, precisamos ser e viver. Linda, né? Linda a colocação dele. Vou até repetir. Algumas vezes os ouvi dizer que para ensinar mais do que dizer, precisamos ser e viver. Linda a colocação. Creio que foi isso que Moisés buscou fazer. A forma que Moisés buscou fazer foi falando com o Deus Criador face a face. O único que falou com Deus face a face, falou com Deus face a face. Viver e transmitir ao povo quando disse que eles deveriam ensinar todo o tempo. Ensinar em todo o tempo. Fosse ao andar, ao sentar-se, ao deitar-se ou levantar-se. E aqui eu coloco um ponto final, fazendo uma breve colocação. Amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E ensinamos o que recebemos porque Ele nos ensinou primeiro. Jamais alguém teria condições de ensinar algo vindo da parte de Deus se não tivesse sido ensinado por Deus. Ele chega a mencionar o próprio Senhor Jesus convidando para aqueles que se encontram cansados, oprimidos. Ele chega a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todos vós que estáis cansados e oprimidos. Em Mateus, no seu capítulo de número 11, no seu versículo 28, versículo muito conhecido, mas há necessidade de estarmos sempre falando desse versículo, porque esse é o convite mais doce de toda a história. E muitos têm rejeitado esse convite. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E diz mais, ele diz que é para tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. De repente você neste momento se encontra cansado, se encontra oprimido, mas o Senhor Jesus deixou esse convite, e deixando esse convite, eu estendo ele até você. Eu estendo ele até você. Entrega ao Senhor. Provai, como disse o próprio salmista, e talvez eu possa ser até redundante, mas não me importo por até mesmo já tenha dito o versículo, mas a palavra do Senhor, eu estou aqui para ser conduzido pelo Senhor, para levar onde Ele quer que eu diga. Se você ainda não experimentou, se você ainda não sabe o que é a verdadeira felicidade,
Se você ainda não abriu o teu coração para que entre, não provou o que o Senhor tem de melhor, provai e vede. E você vai se conscientizar e falar com todo amor que Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. É bom. Por isso, amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E se amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, precisamos amar aquele que está próximo a nós. E ensinamos o que recebemos porque Ele nos ensinou primeiro. Sou muito grato a esse Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, sendo eu, assim como cada um de nós, não somos merecedores da graça redentora do nosso Senhor Jesus. Mas Ele quer colocar em suas mãos, na sua mão, e quer que você pare, olhe e escute o que Ele tem a dizer para você, para que você venha ser bênção na vida do Senhor. Aprenda primeiro de Deus. Aprenda primeiro. Aprenda primeiro. E se você sente vontade de ensinar, de falar algo do Senhor, receba, porque Ele tem algo, primeiramente, para aquele que abriu o seu coração. Você quer abrir o teu coração neste momento? Você quer abrir o teu coração neste momento? Eu não me arrependo de ter aberto o meu coração para que entrasse o Jesus, o qual se entregou naquela cruz. Muitos estão caminhando, pensando em estar servindo ao único e verdadeiro Deus. Mas eu falo com todas as letras, com autorização, com base na palavra de Deus, que me dá essa autoridade para dizer: se você anda pensando que está servindo e fazendo o que agrada a Deus, sem ter o conhecimento, sem aprender, sem receber, abrir o teu coração para que entre Jesus, você está no caminho errado. Pare e pense nisso. E tome a sua decisão, sabendo de que Deus, Ele é fiel. Assim como está em Deuteronômio, no seu capítulo de número 6, nós vamos ver que essa palavra, ela é verdadeira. Se vocês, portanto, amem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Eu não sei qual está sendo a sua força nesse momento. De repente você se encontra sem força nenhuma, mas o Senhor quer lhe fortalecer. Basta você dizer: eu quero receber as forças vindas do Senhor. E você, querendo receber essas forças, diga para Ele: Senhor, eu me arrependo. Tenha misericórdia de mim. A partir de hoje, eu peço ao Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Porque chega, aqui eu ponho um ponto final na vida em que vivi, nos momentos em que não te conhecia, e abro uma nova história, onde o Senhor tem para mim, como disse o louvor de Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim. Louvado seja Deus. Uma nova história Deus tem para você. E coloque na sua mente que Deus ama e instrui a família. Valorize a sua família.
Eu sei que o tempo está muito corrido. E a gente, quando somos tocados por Deus e não fazemos, nós estamos pecando. Está sendo para mim essa palavra. Tenho minha família. Mas que tempo tenho tirado para ficar com a minha família? Eu digo, a minha família, eu e minha esposa. Deixar ao homem, pai e mãe, uniciar a uma esposa. E tornarão os dois uma só carne. Mas temos nossos familiares. E o tempo para visitá-lo. Embora o desejo não falte. Eu mando para todos vocês. Mando minha mamãe, minha mãe. Te amo. A senhora sabe. E se não fosse a senhora, se não fosse o Senhor ter dado à senhora, como eu vou dizer, se não fosse o Senhor ter dado à senhora o privilégio de ter colocado neste mundo um filho, e não só um, como foram 10, 2 foram bebês, somos 8. Se não fosse o Senhor, e hoje todos os 8 estão ali, têm conhecimento da palavra de Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Então, para isso, eu agradeço a esse Deus pela família que o Senhor me concedeu, esperando que você possa fazer o mesmo. Amém? Deus abençoe e o guarde em nome de Jesus. Amém, amém e amém.